Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aí. Só me confirmem se vocês estão me ouvindo bem aí. Alguém me diz aí se está ouvindo legal. Fala, Samuel. Laura também tá por aí. Jéssica, obrigado pelo feedback aí do áudio. Mirela. Saulo Maia. Mas não é o meu amigo Saulo que tá em Portugal, não, é? Valeu pelo feedback aí. Show de bola, show de bola. Pronto, já tem os feedbacks necessários pra gente dar início à live. Ontem, meu amigo Saulo, grande abraço. O cara tá na Europa aí, tocando a vida. Abraço pra você, meu irmão. Então, gostou da camisa? Mano. Camisa do Iron aí da última turnê, Samuel. Tem que estar na fita. Então, ontem teve uma live muito legal que foi com o Anderson, o criador da página Martelo de Nietzsche. E, inclusive, a live tá salva lá no perfil Martelo de Nietzsche. Eu vou dar um jeito de pegar esse material também para deixar disponível aqui no perfil. A gente falou sobre como a filosofia pode ajudar a encarar, né? A enfrentar tempos difíceis. E foi um papo muito produtivo. Evidentemente teve muito de Nietzsche. A gente falou também de Schopenhauer, falou de Bauman. Foi um papo bem maneiro. E aí rolou esse link aí com o Salviano, que é um brother meu, que é professor de humanas, cara que é de Pernambuco. Daqui a pouco ele deve estar pintando por aí. E a ideia de conversar com o Salviano é o seguinte: eu não sei se vocês se deram conta, mas eu estava aí pela internet. O Salviano já está por aí. Eu estou contextualizando aqui para a galera, Salviano, o lance do livro, né? Porque assim, o livro intitulado A Peste, escrito por Albert Camus, ele estourou assim de vendas, velho. Muito no esteio aí, né, dessa coisa da pandemia. Um abraço aí para a galera da editora Brasileira e Passos também. Salviano, você quer se convidar aí? Ou você quer que eu lhe convide? Como é que você prefere aí? Eu vou chamar você aqui então. O Salviano, só esperando ele aceitar, pra gente começar o papo. Olha o Olá, cara aí, olha o cara. e Chegou chegando aí? aí. E aí, meu Olá, irmãozinho? jovem. Tudo certo? Então, cara, tava falando aqui pro pessoal que, curiosamente, curiosamente entre aspas, né? O livro, A Peste, ele deu um pipoco assim de vendas nesse cenário que a gente tá vivendo aí de uma pandemia. E assim, é impressionante a riqueza e a genialidade com que o Camus ele trabalha, ele desenvolve todo o enredo. Então, para quem de repente não conhece o Albert Camus, o papo que a gente vai ter aqui, eu e o Salviano, é justamente fazendo um paralelo entre o que estamos vivendo e entre o que ele escreve lá no livro. Mas eu queria, Salviano, que assim, de cara, você pudesse é, falar para a galera, assim, quem é você, onde é que você está, fala um pouco aí da tua... Dá um spoiler aí de quem é Salviano Feitosa. Spoiler. E eu só antes disso, né, agradecendo inicialmente a ancestralidade que possibilitou que a gente estivesse aqui. Não estaríamos aqui sem nossos ancestrais. E como diz um ditado africano, acredito que angolano, exatamente, e não é da minha boca, é da boca de A, que deu para a boca de B, que deu para a boca de C, que deu para a boca de E, que deu para mim. Eu espero que esteja melhor comigo do que com os que vieram antes. Então, saudando a ancestralidade, que sem ela não estaríamos aqui trocando essa ideia dentro desses caminhos do axé, da força vital, ou de qualquer nome que se queira dar. Mas, inicialmente, pensando na perspectiva do axé. Então, bom,
Salviano, né, inicialmente graduado em História, né, mas antes disso, alguém que faz bolo. Eu adoro fazer bolo, assim, faço bolos maravilhosos nesse processo. Crio 3 gatos aqui, tem 3 felinos aqui, 2 felinas e um felino e tal. E inicialmente graduado em História, depois graduado em Filosofia e, assim, conheci Kraus das redes sociais e depois lá naquele prêmio que a gente ganhou do YouTube, que foi assim, foi a articulação do universo para a gente poder se conhecer pessoalmente, coisa que eu já conhecia o trabalho de Kraus nas redes sociais, e aí a gente está aqui nesse trabalho, nessa jornada de espalhar a palavra da filosofia, especificamente do Nordeste do Brasil, que eu acho que é importante a gente frisar, porque às vezes a gente fica meio fechado ao eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais e tal, mas a gente tem muita coisa sendo produzida por aqui, muita gente que está pensando assim várias coisas e tal. Então vamos aqui trocar essa ideia, né? Sobre o Camille, agradecendo a ideia, porque a ideia foi de Kraus, obviamente, né? Trazer, ó, vamos falar da peste de Camille, que eu acho que tem muita coisa a dizer. Então vamos embora, vamos estourar a festa, por aí. Então, mano, é muito interessante você falar, né, isso dos nossos encontros aí, né, do nosso encontro lá no Rio de Janeiro, que, tipo, eu tô na Paraíba, você tá em Pernambuco, a gente se conhecia das redes sociais, fazendo um trabalho de ciências humanas, propagando o senso crítico, sendo militantes da educação, e aí a gente vai se conhecer no Rio de Janeiro, no evento do YouTube. Foi uma coisa assim, tipo, o encontro tinha que acontecer, bicho. Não aconteceu por nossa conta, né, aqui, né, de, tipo, 1h30, 1 hora aqui separando a gente, e a gente, né, calhou da gente se encontrar no Rio de Janeiro, e é uma grande satisfação, meu irmão, partilhar dessa missão que é educar, que é filosofar com você. E aí eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está acompanhando aí a gente, já deixando claro aí que esse material ele vai ficar salvo sim, vai ficar disponível, depois eu vou disponibilizar para o Salviano, e ele faz o encaminhamento que ele achar, que ele considerar interessante também. É, a gente vai reservar os instantes finais da live para fazer uma interação. Aí, caso você queira fazer alguma pergunta, segura para o finalzinho da transmissão, que aí a gente vai ter a maior alegria de responder. Boa noite aí, sejam bem-vindos, tem mais gente chegando. E assim, quem quiser encontrar o professor Salviano aí, além do Instagram dele, onde você coloca lá Salviano Feitosa, e você encontra o cara, sempre compartilhando conteúdo relevante, sempre provocando. O que eu acho mais legal é que o Salviano ele consegue fazer com que a filosofia ela seja leve, ela seja dinâmica, e ele sabe muito bem dosar, sabe? Quando o assunto é sério, ele sabe pegar com a seriedade, quando cabe a irreverência, ele também vai. Isso é muito legal, isso demonstra a sensibilidade dele. E se você quiser também encontrar o Salviano no YouTube, também o canal traz também a mesma nomenclatura que ele traz no perfil dele no Instagram. Você coloca lá Salviano Feitosa. O Feitosa é com Z, né, Salviano? Z com Z, isso é importante. Pronto. Salviano Feitosa com Z. E aí você vai encontrar, cara, assim, conteúdo de primeira qualidade. Assim, eu sou suspeito de falar, mas o que está pesando aqui não é necessariamente a amizade, não. Até porque eu conheci primeiro o trabalho de Salviano para conhecer a pessoa de Salviano. Então, assim, eu estou falando com conhecimento de causa, conhecimento técnico. Enfim, a gente já fez aqui a intro, o prefácio, agora vamos cair de cara na obra do Albert Camus. Como eu estava falando para vocês logo no comecinho, a obra A Peste, que é a obra que a gente vai utilizar como referência maior para a nossa discussão aqui, para o nosso bate-papo, porque assim, a proposta da gente não era fazer uma coisa engessada, não. Era definir um norte, um parâmetro, para a gente poder ir discorrendo sobre as nossas interpretações, sobre as nossas impressões de uma obra de um cara que simplesmente ganhou o Nobel da Literatura, um cara que saiu lá da Argélia, do interior, um cara que perdeu o pai na guerra, um cara que pegou tuberculose, quase morreu, que foi militante de esquerda, que começou a produzir para o teatro, começou a produzir para a literatura. O Camus é um dos maiores gênios da história da humanidade. Isso aí não tem é inconteste. E ele escreve A Peste, e é uma obra que realmente ela traz muitas luzes para nós, do que diz respeito a impressões, a ideias e a reflexões. E aí eu queria saber de você, Salviano, num primeiro momento, o que é que você poderia falar sobre a obra do ponto de vista de uma apresentação?
de uma forma geral, o que é que você traz de comentário sobre a obra, assim? Primeiro momento, assim, o que é que a gente tem que saber? O primeiro passo. O primeiro passo é que não é uma obra que vai ser de fácil receptividade, no sentido ela não entrega, a leitura que eu fiz, ela não entrega logo no início aquilo que veio. Então, pelo menos a minha experiência de leitura com o Camus é que, assim, eu comecei achando chato, tremendamente chato, enfadonho. Então, só começou a realmente ficar interessante a leitura para mim a partir do segundo capítulo, porque ele vai encerrando o primeiro, aí caramba, e aí onde você entende que ele está tratando ali que não é necessariamente de uma doença, ele não está tratando necessariamente de uma doença biológica. Então é uma obra que traz para a gente algumas reflexões sobre o estado das nossas vidas. Aquilo que seria uma perspectiva de projeção do que se pretende viver, da maneira como se quer viver e da dificuldade, muitas vezes, que a gente tem de lidar com o avançar da vida, no sentido de seguir adiante diante das situações que tiram a nossa potência do existir. Então, é um livro que traz essas possibilidades à medida que você está lendo, e uma das chaves de leitura que eu acredito que é interessante para também não dar muito spoiler e orientar a leitura da galera, né? Que aí, de repente, a galera Isso. vai ler já nesse sentido. Inclusive, desconsidero o fato de eu ter dito que eu achei chato, não é porque o livro é chato, é porque eu achei inicialmente, mas posteriormente ele pipoca. E assim, eu acho que é uma coisa que é importante para qualquer leitura, qualquer filme, qualquer série, que a gente avance, mesmo que o primeiro impacto não seja lá muito atrativo, né? Se eu lhe diga assim, e tal. Então ela traz algumas reflexões que fazem a gente repensar o que a gente coloca como projeto na nossa vida, principalmente dentro desse âmbito de um projeto burguês de existência, traz algumas reflexões contundentes sobre religião e sobre sentido da vida. Eu acho que a perspectiva agora e a sua. Massa, massa. Então vamos fazer essa dinâmica, viu, brother? Eu passo para você, você passa para mim e a gente vai construindo aqui. De uma forma geral, se eu pudesse chegar assim para alguém, como eu estou chegando para a galera que está acompanhando a live, e dizer assim, olha, o start que você precisa ter, sem maiores spoilers, para quem não leu, né? Evidentemente ter o desejo e ter o contato com a obra do Camus, é o seguinte, a obra ela é produzida num contexto de pós-guerra, num contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. E assim, o Camus ele viu os horrores desse século XX. Ele sentiu na pele, como eu falei logo no começo da live, ele sentiu os horrores do que foi a primeira metade do século XX. E eu acredito que os estudantes, principalmente que levam muito em conta toda a narrativa das humanas, no que se refere ao projeto da modernidade, eu acredito que você que está assistindo a gente aqui, você deve saber que a modernidade prometeu muita coisa. A modernidade prometeu progresso, a modernidade prometeu liberdade, a modernidade ela prometeu igualdade, ela prometeu um estado de bem-estar. E ela promoveu também uma ideia em torno da ciência, de que a ciência ela seria capaz, de fato, de ajudar a gente a equacionar os problemas. Isso não é uma perspectiva meramente positivista, não. É uma perspectiva moderna. Uma perspectiva moderna que vai ser criticada por alguns pensadores. Entre eles, Friedrich Nietzsche. E o próprio Camus, ele acaba se enquadrando nesse contexto. Então, o que foi que a modernidade trouxe? A modernidade prometeu, e o que ela trouxe para a gente no seu apogeu, digamos assim, foram 2 guerras mundiais. E numa guerra, você tem a morte do pai do Camus, e na outra guerra, o Camus ele é meio que uma testemunha ocular dos horrores dessa racionalidade, dos horrores dessa ciência, dessa tecnologia e desse dito progresso. Então, o que a gente tem, na verdade, são barbaridades e crueldades cometidas contra a própria humanidade, pela própria humanidade. Então, é por isso que Camus é conhecido como um pensador existencialista, mas ele deve também ser interpretado como um filósofo do absurdo. Então, a gente pode falar de um absurdismo ou de um existencialismo absurdista, e aí eu quero deixar muito claro também para você que não tem tanto contato com a filosofia, que quando se fala de absurdismo, está se falando de quê? Está se falando de um ser humano que é racional, ou que crê que é racional, que está olhando para o mundo e que está tentando colocar sentido em tudo aquilo que acontece ao seu redor. Está tentando encontrar um pé e uma cabeça, uma causa e um efeito. Só que olhe para a vida, olhe para o que aconteceu com você, na sua história,
e olhe para o que aconteceu, o que aconteceu e o que está acontecendo com a história da humanidade. Necessariamente as coisas têm pé e cabeça? Necessariamente quem faz o bem, colhe o bem? Quem planta o mal, colhe o mal? Necessariamente as coisas elas fazem sentido? Então é aí que está o absurdo. O absurdo aparece nessa relação do ser humano que se vê como racional, tentando colocar um sentido no mundo que o cerca e nos seus acontecimentos. Então isso está presente no enredo da obra, da Peste, como está presente em outras obras do Camus, em doses diferentes, mas a gente está falando de uma cidadezinha, e aí o Salviano vai tecer maiores comentários logo na sequência. Prometeu tudo isso e não vimos nada, só coisas ruins. Eu acho que é a Ioneide está falando. Exatamente, Ioneide. Ela está interagindo aqui com a gente. E prometeu e não cumpriu nada. O que trouxe foi desgraça. Né? Valeu, Ioneide, pelo feedback. Continua acompanhando aí que vem, é só o começo. Então, Salviano, antes de passar a bola para você, é importante dizer para a galera que qual é o cenário? O cenário é uma cidadezinha pacata, uma cidade calma. A Peste se passa nesse cenário, onde as pessoas estão meio que acomodadas com as suas rotinas, com a mesmice, com a vida tranquila, com a vida sem maiores, como a gente diz aqui no Nordeste, né, Salviano? Sem maiores aperreios. Mas eis que ratos começam a aparecer mortos. Só que é o seguinte, a primeira leva de ratos que aparecem mortos é tipo assim, vamos imaginar, 150 ratos mortos num dia. No dia seguinte tem 1.500 ratos mortos. E aí, 2 dias depois, a gente tem 4.000 ratos mortos e aquela coisa assim, caótica. Caótica. Então, essa peste que começa a atacar os ratos, depois começa a fazer como vítimas os próprios habitantes dessa cidade. Salviano, vamos para o segundo round. Estou passando a bola para você, depois eu comento mais. Aí, vamos lá. Vamos pensar que a gente vive uma sociedade que ela é fruto de um projeto burguês. Então, o que o livro ele apresenta é essa crítica. Mas antes da gente tratar desse elemento da apresentação da cidade, é importante considerar que Camus faz parte de uma geração de pensadores que, exatamente por ter vivenciado aquele contexto das guerras e com destaque para a Segunda Guerra Mundial, ele é daquele grupo de pensadores como Sartre, como o Foucault, que Foucault tem aquela treta dele com Sartre, mas isso é um assunto para uma outra live, né? Vamos deixar essa treta aí depois do Sartre para depois. Mas ele está junto, ele está naquele grupo de pensadores que é o grupo de pensadores do engajamento. No sentido de quê? No sentido de que a vida ela está marcada por esse engajar-se para a construção do seu projeto. E que não tem nada a ver com esses projetos de vida de coach por aí. Não, é no sentido de uma vida que é o tempo inteiro projeção. Gente do céu, coach para mim é uma coisa terrível. Eu reconheço que existem algumas coisas que são positivas, mas no geral é tudo aquilo que a filosofia, tudo aquilo que as pessoas não querem ter o tempo necessário para investir em terapia e nem em conhecimento que a filosofia pode proporcionar. Mas antes disso, né, antes da gente começar as alfinetadas aí, ele é desse grupo de intelectuais que está ali vivendo a partir daquilo que acredita, daquilo que quer ver ser transformado. Não que se tenha um projeto aí que seja um projeto de vamos estabelecer a paz, não é sobre isso. Mas é o indivíduo entendendo dentro dessa perspectiva de que, como não há nada que nos dê um modelo, nós somos, ao final das contas, artífices da nossa própria existência. Então, o Camus traz essa reflexão sobre o absurdo, porque, no final das contas, se a gente for olhar direitinho, e aí já dialogando com a outra obra dele, né, que é o Mito de Sísifo, a grande questão filosófica é o suicídio. Por que se matar? E por que não se matar? Então, diante disso tudo, a gente traz essas reflexões que são bem perturbadoras. E aí, ele já lança essas possibilidades de problematização, mostrando que esse mundo burguês é um mundo que criou nada, no sentido de quê? Nada que produziu desolação. Por quê? Porque a descrição que ele faz da cidade, logo no início do livro, isso não é um grande spoiler, é que ela não tem nenhum atrativo natural. É uma cidade que não tem nenhum atrativo natural. É uma cidade que vive de comércio, é uma cidade burguesa em sua constituição. E ele diz que para você conhecer uma cidade, basta você observar 3 coisas. Como as pessoas trabalham, como elas amam e como elas morrem.
E aí a narrativa começa a partir das mortes. Mas é interessante que não é a morte humana. Começa com a morte dos ratos, como você expôs aí. E aí, essa crítica burguesa é tremenda a partir dessa exposição que ele descreve que naquela cidade, no que se refere a como as pessoas vivem, elas vivem basicamente do comércio. E a partir dessa vida ligada ao comércio, e isso é um elemento que é fundamentalmente burguês, dentro desse processo, comercialização de tudo, aí você vai ter como elas amam. E aí, ou o amor é o amor apressado, o amor que na nossa contemporaneidade o Bauman vai chamar isso de amor líquido, esse amor das trocas contínuas, ou é o amor da vida inteira, ainda que nesse amor não tenha efetivamente vida, não tenha o que o Roberto Freire chamou de tesão, né? Sem tesão não há solução. Seria isso. Então, ele traz para a gente uma coisa que parece um diálogo interessante que a gente pode fazer com a nossa vida e com essa peste que tomou o existir do planeta nos últimos meses, de como esse mundo burguês criou essa desolação. Criou essa desolação. Mas aí eu queria saber de Krause, dentro desse processo, como é que a gente vai fazer como é que a gente poderia construir esse diálogo entre o que seria, como é que você viu esses ratos? Teria alguma metáfora? Você identificou alguma relação aí? Eu identifiquei. E tá massa essa dinâmica. Você passa para mim, eu provoco você e a gente vai nessa parada. E o massa é que a gente não tá aqui como no jogo de tênis, onde um quer ferrar o outro, não. A gente tá no jogo de vôlei de praia. Tem que levantar bom pro parceiro. Eu gostei dessa dinâmica aí. Só um toque pro pessoal, vocês podem interagir, eu não vou desativar os comentários. Pode interagir, só que é como eu falei no comecinho, para quem tá chegando agora. A live vai ficar salva sim, e a gente vai reservar os instantes finais da transmissão para que a gente possa interagir com vocês. Vocês podem colocar dúvida. Se surgir alguma dúvida aí ao longo desse bate-papo aqui, você anota e tal. E aí, quando for lá para o finalzinho, a gente interage mais com vocês. Mas pegando a tua pergunta, Salviano, ela é sensacional, porque, tipo, de fato os ratos começam a morrer e eu acredito que os ratos, eles representam muita coisa, cara, muita coisa. O Camus, ele inclusive, ele dá um toque pra gente, que é o seguinte, olha, aí, infelizmente, galera, um pequeno grande spoiler da obra, que é o seguinte, um pequeno grande spoiler da obra. O Camus diz assim, olha, no momento que a doença vai embora, e ela vai embora, porque se a gente olhar para a gripe espanhola, se a gente olhar para a peste negra, a gente está olhando agora para o Covid-19, tipo, vai embora. Em algum momento vai. Mas aí o Camus ele fala o seguinte, olha, o bacilo, né, o vírus, a doença em si, a praga, ela não vai desaparecer, ela vai adormecer. E em algum momento, ela vai reaparecer. E a gente vai ter que se deparar com toda a calamidade e com todo o caos que ela vai ser capaz de trazer. Mas enfim, foi um comentário que veio assim, foi uma parada que veio na minha cabeça quando você perguntou o que é que os ratos representam. Para mim, eles representam um alerta. Eles representam um alerta. Eles representam um sinal. E que muitas vezes esse sinal é negligenciado. E aí a gente pode fazer até um paralelo com a nossa realidade. Eu entendo e tenho lido muito sobre a história do coronavírus. E é muito complicado a gente jogar culpa em alguém, numa entidade, num país. É muito complicado, porque assim, a gente ainda está estudando o vírus. Então ainda não se tem uma precisão quanto ao comportamento. O livro que está em pauta, meu nobre G. Norberto, é A Peste, de Albert Camus, certo? A Peste, de Albert Camus. Enfim, continuando. Isso, show, valeu, Salviano. Então, Salviano, tu vai me ajudando aí quando eu estiver aqui no meio do raciocínio, para responder assim a galera. Então, vê só, não se tinha, e como não se tem, muita informação sobre o vírus, ele está sendo estudado, principalmente no que diz respeito a desenvolver uma cura, uma vacina, enfim. Mas a história, a nossa história, ela é marcada por aparições e reaparições de pragas, de pestes e doenças.
Durante muito tempo na história, se quis atribuir até um caráter moral a um vírus, moral a uma peste, como se ele tivesse vindo para punir a gente por algum motivo. Ou pela questão da imoralidade sexual, ou pela questão do consumismo, ou por uma relação de distanciamento de Deus. Nós estamos dentro de uma base cultural que está alicerçada na moralidade judaico-cristã, como gostava de dizer Nietzsche. Mas o ponto que eu quero chegar, Salviano, é que, do mesmo jeito que os ratos na peste representam um alerta, um cartão amarelo, aconteceu conosco alguns sinais do coronavírus, que mesmo sem tantos elementos, autoridades e cientistas poderiam ter feito mais, poderiam ter se posicionado de uma forma mais eficiente. E o que a gente vê na obra é o quê? O que é que o Estado faz? Os ratos começam a morrer, morre mais rato, e o Estado, né? Eu quero dizer, a prefeitura ali daquela cidadezinha, que é o cenário geral da peste, ela vai colocando panos quentes, ela vai acobertando, ela vai querendo minimizar os efeitos daquilo que viria a tomar conta da cidade. Então, eu acredito que os ratos, eles são um sinal, e a gente sabe muito bem, Salviano, que Camus, nesse sentido, ele está fazendo uma espécie de metáfora com relação ao nazismo, porque era uma cidade que vivia ali, como a gente falou no comecinho, uma cidade que vivia na sua calmaria, na sua mesmice, na sua rotina, mas que aí foi pega de surpresa, como a humanidade foi pega de surpresa até certo ponto com a chegada do nazismo. Então, eu acredito que os ratos representam um sintoma, os ratos representam um alerta. Alerta que aparece na obra e alerta que aparece na nossa história. Os dados, os números, as estatísticas e mais do que isso, as mortes estão aí postas diante de nós, como as mortes dos ratos estavam postas para as pessoas e para a autoridade no livro. E no primeiro momento, não se levou em conta, não se deu muita moral, não se botou fé. E talvez o Camus esteja também cutucando essa questão do nazismo nesse quesito. Não se deu muita moral, não se deu muita atenção. E o que foi que o nazismo fez? Ele fez o que fez. E aí eu passo a bola agora para você. É massa essa perspectiva que eu lembrei de um trecho do livro em que ele vai e traz essa... Ele diz que é como se a terra, os ratos, eles saltam primeiro do navio. Eles sabem que o navio vai afundar. E aí, nesse processo, tem uns personagens que se perguntam, mas de onde é que eles estão vindo? Por que eles estão saindo? E aí diz, olha, não dá pra gente saber porque essa cidade não é um navio. Mas se é verdade que os ratos, eles são os primeiros a saber quando uma catástrofe ela vai acontecer, no caso do navio, então talvez alguma coisa bem pior venha por aí. E é aí onde a gente começa a pensar no que o Camus estava querendo dizer. Por quê? Porque, inicialmente, você tem o quê? Esse cuidado que é pessoal. Então, diante das pandemias, os registros históricos de pandemias históricas, de situações em que as pessoas estão morrendo por causa dessa generalização de doença, então você vai ter essa terrível preocupação em salvar sua própria vida. E aí ele inicia fazendo essa crítica. Mas ao mesmo tempo que ele faz essa crítica, alguns personagens, que aí isso é geral da obra, não vai matar, não é um spoiler, não vai matar ninguém, alguns personagens eles vão começando a perder essa sensibilidade em relação ao que está acontecendo. Então, diante desse temor terrível da própria morte, e diante dessa situação em que a vida está sendo extinta, alguns personagens começam a, como se diz, se acostumar com aquilo. Então, começa a passar por esse processo de dessensibilização. Então, assim, você vai ler o livro e tal, e aí eu fui... você vai vendo que parece que ele está descrevendo o que tem acontecido no mundo de dezembro para cá. Principalmente, especificamente aqui em Pernambuco, a partir de março. Então, há essa terrível preocupação em relação à vida pessoal, cada um querendo se salvar. Ao mesmo tempo, isso vai expondo a falência dessa ordem de coisas. É a falência dessa forma de vida. Então, o que a pandemia, no caso essa Covid, ela parece apresentar para a gente é que
essa vida que a gente estava vivendo, essa vida de cunho burguês, essa vida marcada por essa racionalidade instrumental que a escola de Franco vai criticar, essa exaltação da razão que o Nietzsche vai martelar primorosamente, isso tudo se expôs, que nos trouxe onde nós chegamos. Então, essa cidade aí, essa cidade que não tem nada atrativo no que se refere ao meio natural, é muito representativa em um determinado momento que é uma cidade que você não tem flores. As flores vêm de fora. Então, nem a primavera na cidade de Orã, ela é uma primavera que traz as flores efetivamente. Ela é uma cidade seca, é uma cidade marcada pelas festividades burguesas, é uma festa marcada por indivíduos que estão ali realizando o seu trabalho cotidiano. Então, esses ratos aí, tanto a gente pode fazer essa leitura nazista do negócio, no sentido de que seriam essa representação, mas esses ratos também podem representar aquilo que está sendo colocado para fora de nós, aquilo que há de pior nosso, aquilo que vai nos destruir. E aí eu jogo para você. Tem salvação? Quais seriam os nossos ratos contemporâneos? Massa, massa, massa. Eu acredito que esse link que você está fazendo é muito legal, porque ele está presente na obra. Ele está presente na obra na medida em que os ratos aparecem, a princípio, enquanto sintoma, ele vai sendo negligenciado pelas autoridades, mas logo depois fica insustentável porque as pessoas adoecem. E na medida em que as pessoas começam a adoecer, o que é que a gente percebe na obra? A gente percebe isso que você está falando, tipo, elas estão tão presas à rotina, elas estão tão presas à mesmice, elas estão tão presas a essa coisa do dinheiro, do trabalho, que mesmo pessoas adoecendo, ainda tem gente que continua trabalhando e insiste em querer trabalhar. E aí você vê no livro vários personagens, porque assim, o livro vai mostrando, como você falou, vai morrendo, não é só rato, vai morrendo gente, mas até as pessoas que estão vivas, elas começam a presenciar ou a personificar ou encarnar a morte da empatia, a morte da sensibilidade, a morte da humanidade. Isso tudo começa a morrer. Então as pessoas vão no comércio, por exemplo, e aí começam a perceber que não tem novidade no mercado. As pessoas vão, por exemplo, para o cinema e começam a assistir as mesmas coisas no cinema da cidade, porque não chega nenhuma novidade. Então não chega nenhuma novidade, é como você falou. A coisa fica entregue à rotina mesmo, fica entregue à mesmice, essa coisa fria, essa coisa previsível. E aí, uma coisa que me chama a atenção no livro, e aqui é um pequeno spoiler, que é um personagem que chama muita atenção, que é o Rie. O Rie é o personagem principal da obra, ele é um médico que tem os seus problemas, ele tem muitos dilemas, como todos nós temos, tem os seus próprios dramas, e o Marcelo aqui está dizendo, essa dessensibilização não seria um mecanismo de defesa? Pode ser sim, eu estou até quebrando um pouco o protocolo aqui, Márcio, aliás, Márcio Medeiros, estou quebrando um pouco aqui do protocolo, que a gente vai responder as perguntas no final. Mas não é só isso, não é só defesa não, Márcio. É um sinal de egoísmo mesmo, é um sinal de individualismo, é um sinal de vamos dizer assim, de coisificação do ser humano, sabe? Do ser humano coisa mesmo. Enfim, mas o Rie, que é o médico que eu estava falando, ele é um personagem muito importante na trama, ele é um cara que tem os seus problemas, tem os seus dilemas, os seus dramas, como todos nós temos, mas ele encara na linha de frente, se expondo aos riscos da peste para salvar vidas. Então, um cara obstinado no que diz respeito a isso, um cara que representa o que resta de humanidade ali naquela cidade, e em virtude dos números, né, da proporção que a doença vai ganhando, a cidade fica sitiada. E aí tem um período na cidade muito parecido com o que a gente está vivendo aqui, de quarentena, né, de lockdown. E as pessoas, elas precisam se isolar. Mas algumas pessoas, elas ainda insistem, como o Salviano bem colocou, esse espírito burguês de continuar lucrando, de continuar produzindo. E é muito interessante a gente perceber o papel do Rie nessa história, como alguém que representa um foco de resistência, de humanidade, de preocupação com o outro,
e o quanto a cidade é tomada por essa morte, sabe, Salviano? Eu vinha pensando antes, pouco antes da gente começar aqui a live, que nós estamos vivos na sociedade, e isso é um insight que eu estou tirando da obra também. Nós estamos vivos dentro de alguns aspectos. Nós estamos vivos biologicamente, nós estamos vivos do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, e nós estamos vivos do ponto de vista social. Isso aí tanto se aplica ao livro, A Peste, de Camus, como se aplica à nossa existência mesmo. Mas, Salviano, como a morte ela pesa, né, na obra de Camus, e como ela é carregada de muito significado, porque eu estava pensando aqui, muitas vezes acontece da pessoa, no caso do biológico, né? Você tem uma morte cerebral, mas o corpo ainda continua ali, né? O pulso ainda pulsa. Muitas vezes o corpo já está indo embora, mas a consciência do cara está lá. Mas eu estava pensando em outros aspectos também. Eu estava pensando que muitas vezes o indivíduo está vivo biologicamente, ele está vivo do ponto de vista psíquico e emocional, mas ele está morto socialmente. Estar morto socialmente significa ser improdutivo, significa não ter poder aquisitivo, significa não ter a sua dignidade respeitada, o seu direito respeitado. Então, a obra é tão rica, mas tão rica, que não dá pano para manga apenas para a gente conectar com o que nós estamos vendo agora, não. Dá para a gente conectar com o antes da pandemia. E dá para a gente conectar com o que a gente está pensando sobre o futuro. Mas aí, Salviano, eu quero deixar duas provocações para você, para a sua fala. Primeiro, a sua interpretação sobre o Rie. Eu falei para você que o Rie, para mim, esse cara que vai para a linha de frente, ele é um resquício de humanidade, né? Que ainda fica ali presente na obra. E eu queria que você comentasse também o papel que a autoridade religiosa, o sacerdote na obra, ele tem. Eu tenho algo para falar sobre o sacerdote, mas eu quero que você fale. Claro, fale sobre Rie, fale sobre o sacerdote e fale sobre o que você quiser. Mas eu quero que você faça alguma consideração, principalmente sobre o Rie e sobre o sacerdote. Eu vou aceitar a provocação e eu vou dizer que eu discordo da sua perspectiva do Rie aí, viu? Eu acho que ele não Vai, está vai, ali. fala, fala. Ele não me pareceu na obra. Assim, para a É, galera que está vendo o negócio, né, vamos lá. É porque quando a gente pode pensar a gente pode pensar a literatura apenas como uma história que está sendo contada, mas a gente também pode pensar a literatura como sendo uma análise de caso. E o que a gente está fazendo aqui, eu e Krause, é tratar a literatura como uma análise de caso, porque a gente está analisando essas perspectivas filosóficas, existenciais e tal, e a gente também está prestando atenção no que elas podem dizer sobre a vida que a gente está vivendo. E esse é um ponto fundamental. Por que é um clássico? É um clássico porque ele nunca para de dizer o que ele tem para dizer para a gente. Tipo, o livro foi escrito há mais de 30 anos. E você vai ler o livro e ele está dizendo um monte de coisa. Então, parece que ele está entre nós, né? Parece que ele está entre nós. Está entre nós. Então, o que é que a gente tem aí? Eu não acho que o Rie seja esse cara aí dessa maneira como você identificou, não. Eu acho que em alguns momentos do livro, ele está ali fazendo porque tem que fazer. Tipo, eu vou fazer. Então, os diálogos que ele tem com o personagem Josa ali, eles são muito contundentes. Então, antes disso, as figuras da morte que aparecem na cidade, elas trazem um elemento aí, a partir do comentário que alguém fez sobre essa dessensibilização, a dessensibilização, ela não está ligada a um mecanismo de defesa. A dessensibilização que o Camus ele expõe aqui é a dessensibilização que o mundo burguês cria a partir do momento em que quem pode usufruir, quem vive a riqueza, ele se dessensibiliza porque superou a linha de existência. No sentido de quê? De que eles não têm mais necessidades materiais a satisfazer. Tipo, eles não têm uma conta para pagar. Eles não têm uma preocupação com o que virá. Então, aí a gente pensa no romantismo do 19. Daí o clamor pela guerra, o clamor pela Primeira Guerra. Era o quê? Era a busca burguesa pela vida. Era a afirmação da vida ali. Porque se construía um sentido quando tudo já se tinha. E aí, dentro desse processo, essa dessensibilização aí, ela é parte constitutiva
da vida burguesa. No sentido de quê? No sentido de você ter acesso a tudo que o dinheiro pode comprar, independente do contexto histórico, de quando ele escreveu a obra ou do que a gente tem agora. E a partir daí, qualquer coisa que porventura aconteça, traz, para mim tem uma canção que representa muito isso, que é, na verdade, é um poema, mas que eu ouvi na voz de Arnaldo Antunes, que é o Socorro, eu não estou sentindo nada. E aí a canção ele está ali reivindicando alguma coisa, qualquer coisa que me sirva. Com tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Então, essa canção, para mim, ela casa exatamente com essa descrição da cidade e da forma como aquelas pessoas viviam. E tem um elemento de classe que talvez passe bem despercebido. Em um determinado momento do livro, a peste só começa a ser preocupante quando ela mata as pessoas burguesas. Então, tem um determinado momento que tem um personagem aí, que não vou dizer porque é spoiler demais, mas tem um determinado momento que até a morte daquele personagem ali, estava tudo tranquilo. Então, ela começou a ser um problema, ela começou a se prestar atenção quando ela saiu dos invisíveis ou dos invisibilizados, dessas pessoas que são violentadas. Então, quando ela começa a representar esse perigo para essa vida, é que se começa a prestar atenção na morte. O Rie, bicho, sinceramente, ele é um cara que me parece que ele está na busca por esse sentido aí, em vários momentos. Então, tem um determinado momento que eu acho primoroso no livro, que eu achei primoroso e tal. Eu estou olhando aqui para baixo porque eu grifei, né? Quer dizer, quando eu leio um livro, eu acho que inclusive é a mesma versão que você tem. Eu tenho essa aí também. Foi, eu postei. É a mesma. Pronto, então ela tá cheia de grifos de várias cores e tal. Você quer citar uma passagem, é isso? Você quer citar uma passagem do livro? Não vai ser bem agora, não. Tem um trecho aqui que eu acho muito interessante. Então, vamos adiantar. Veja só. Tem um personagem que é o Torro, né? O Tatarro, Torro, enfim, que aí ele traz algumas reflexões interessantes. Mas antes disso, cadê? Veja que elemento de classe interessante. Sabia que esta impressão era tola, mas não conseguia acreditar que a peste se pudesse instalar verdadeiramente numa cidade onde podiam encontrar-se funcionários modestos que cultivavam manias respeitáveis. Exatamente. Ele não imaginava um lugar para estas manias no meio da peste e julgava que praticamente a peste não tinha futuro entre os nossos concidadãos. O que você falou agora há pouco, Kraus, esse elemento moral, como se a doença ela não atingisse os indivíduos que fossem vistos como os honoráveis, os veneráveis da sociedade. E aí ela traz esse elemento que é para além de classe. Ainda que a gente saiba que nessa estrutura toda morre quem não tem condições de se tratar. Quem não tem, trazendo para a contemporaneidade, quem está morrendo. Procura saber qual é a classe e qual é a etnia de quem está morrendo. Isso é um dado que é fundamental. A morte pela pandemia não atinge todo mundo indistintamente, não. Porque a gente tem os 99% da população que não tem condições de sobreviver da maneira que esses 1% têm. E aí eu trago uma pergunta que eu sempre faço. Para que serve um milionário? Qual é a função social que um milionário traz? Mas voltando para o Rie, para não fazer saindo dessa digressão, ele está ali, muitas vezes, fazendo esse trabalho, mas ele, em determinado momento, ele é perguntado por um personagem, que eu não vou dizer qual é, só para criar as incógnitas para o pessoal que for ler, né? Uhum. Será que é esse? Será que é esse? Né? E aí tem um determinado momento que ele é perguntado por que ele escolheu ser médico. E aí ele diz, pela minha origem, talvez, porque meu pai era um trabalhador, era um operário, e aí eu decidi fazer isso. E aí, eu jurava que o Rie ia responder como muitos jovens respondem hoje. Medicina por amor. Seu espinhoso, seu venenoso. Veja só, olha o ácido. Aí. Então, só provocação. Provocação. Você, de onde você viu essa positividade de Rie? Que eu não sabe de onde eu vi? Salviano? Eu vi em meio a um efeito dominó de pessoas que se abstêm da questão da empatia. Então, por mais que
e eu entendo sua interpretação, porque em várias passagens do livro, o Rie, ele demonstra meio que essa coisa mesmo que você falou, de tipo, eu tenho que cumprir minha missão, eu tenho que cumprir meu papel, é o meu trabalho, afinal de contas, eu tenho que fazer isso aqui. Enfim, em vários momentos ele diz isso. Mas me parece que em meio a uma terra arrasada, ele é um cara que, tipo, mesmo fazendo o que é pra fazer com esse discurso, é ele, saca? Mas assim, eu quero dizer pra galera que a forma com que Camus descreve a peste é um negócio muito sofrido, saca, galera? Tipo, a pele vai estourando, as pessoas vão agonizando, é muita febre, é muita dor, é úlcera, é um negócio, sabe? Tipo, é um sofrimento, assim, brutal. Quem pega a doença sofre pra caramba. E aí, só abrindo um parênteses, Salviano, porque assim, eu acredito que você, assim, vai na mesma linha que eu, a gente vai falando uma coisa e vem um monte de coisa na cabeça, né? Como é sintomático esse rolê, né? Tipo, é, a dor e o sofrimento na pele, na carne, ali tinha muito significado, assim, associado principalmente ao contexto da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente vê, por exemplo, o ensaio sobre a cegueira de Saramago, a questão da cegueira branca, ela tem um outro simbolismo. E eu fico pensando, sabe, Salviano, essa coisa do coronavírus, né? Que pega o sistema respiratório. Como é louco esse contexto associado ao que rolou nos Estados Unidos com o George Floyd, né, velho? Tipo a coisa do eu não consigo respirar, né? Cara, como existe aí um link muito louco, velho, e que faz, assim, força a gente a fazer reflexões. No momento em que as pessoas não estão conseguindo respirar por causa da doença, de uma doença, que é uma doença contagiosa, que é do ponto de vista biológico, a gente tem uma outra doença, uma outra pandemia, que é o racismo, que aí renderia um outro papo entre a gente, que é um tema, assim, extremamente profundo, tanto quanto ou mais do que esse que a gente está discutindo aqui. Mas o que eu quero trazer é a minha réplica com relação à questão do Rie, porque mesmo fazendo o papel dele, e a gente reduzindo o personagem a apenas alguém que está cumprindo seu papel, ele é o único, velho. Assim, os outros, eles vão se fragilizando moralmente de uma forma que daqui a pouco tem desdém. A gente vê famílias desdenhando de parentes que estão doentes. Famílias que perderam a sensibilidade total. Não é com relação ao vizinho, com relação ao pobre, não. É com relação a gente que está dentro de casa. E tem muito personagem que demonstra preocupação com dinheiro apenas. Tem pessoas na peste que lá na cidadezinha, que está sitiada, são pessoas que estão querendo pressionar pela normalidade. É gente que está com saudade da normalidade, mesmo diante de uma peste sem precedentes ali e que está matando todo mundo. Então, será que a vida imita a arte? Será que a gente está vivendo uma projeção do que Camus escreveu? Não, cara. É porque o Camus, ele era um escritor dos que eu gosto, assim, um cara muito visceral. E aí você esqueceu, porque você se dedicou muito à questão de me rebater com o Rie, mas eu vou lhe lembrar com o meu comentário. O Camus, na Peste, ele fala sobre o sacerdote. E ele fala que tem um padre, eu acho que é um padre, que ele fica lá pregando um sermão em meio à peste, todo mundo adoecendo, o povo morrendo, e esse cara fica lá pregando um sermão que é nada com nada e que não tem nenhum tipo de relevância para o que as pessoas estão vivendo. Nenhuma relevância. E ele continua lá naquela ladainha, falando lá de céu, de paraíso e tal, e as pessoas doentes, e as pessoas morrendo, e ele continua lá falando. Até que chega um ponto que ele se cansa de falar, porque ele fica meio que falando para as paredes, e ele se tranca em casa. E aí tem um desfecho muito louco a história dele, que eu não quero dar maiores spoilers, porque na verdade eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre esse padre. Você gosta de padre? Não. Já passou? Veja só, vamos lá. É importante considerar algumas coisas aí, algumas coisas interessantes. Só para confirmar a perspectiva do Rie. Veja só. Era por tais fraquezas que Rie podia julgar o seu cansaço. A sensibilidade lhe fugia.
amarrada a maior parte do tempo, endurecida e seca, e rompia de vez em quando e abandonava-o a emoções que já não conseguia dominar. Sua única defesa era refugiar-se nesse endurecimento e apertar o nó que nele se formara. Sabia efetivamente que essa era a melhor maneira de continuar. Isso tudo é sobre o Riego. Quanto ao Sim, sim. resto, não tinha muitas ilusões. E o seu cansaço porque a minha conexão ela deu uma travada, então eu vejo. Foi normalizada. Acabou que o Salviano ele teve um problema com conexão, galera. E a gente já tá chegando no finalzinho já, por causa do tempo. Mas de repente ele aparece. E inclusive tá chegando na reta final, que é o momento que eu separei para a gente poder interagir. Aí vocês podem ficar livres para poder fazer as interações. Eu tô te chamando de volta aí, Salviano, pro papo, porque a gente reservou esse finalzinho para conversar com a galera. Foram as forças do conservadorismo que roubaram a internet. Eu entendo isso aí muito bem. Então, a gente tá na reta final já, velho, da transmissão. Tem muito pano pra manga. Nessa brincadeira já passaram, o quê? 52 minutos e quem apareceu foi Pedro Saliba. Pedro Aê, Saliba. Pedro! Grande beijo pro Pedro Saliba. Vamos jogar um jogo, Pedro? Vamos jogar um jogo. Pedro. O jogo do Posso Processar. Então vamos lá. Cadê? O cara perguntou como conquista uma garota. Brother, a gente tá falando da peste de Camus, velho. A gente não tá falando de amor líquido em Bauman. Então, por favor. Enfim. Isso dá um tema de live, viu? Como a filosofia você a encontrar um grande amor. Pois é, aí a gente pode fazer uma outra live falando sobre amor e tal, e relacionamentos. Mas vamos falar sobre a parada? Como incentivar a garotada a ler um livro. Mano, eu acredito que... Tá fugindo do tema, né? O tema é a peste. Mas incentivar a garotada a ler, eu acredito que é importante você começar a fornecer elementos que interessam a pessoa, saca? Tipo, eu, por exemplo, comecei a me apaixonar por leitura lendo história em quadrinho. E eu tô aí lendo filosofia. O professor aborda um pouco sobre o papel da filosofia na construção e revisão do racismo. Cara, isso aí é como eu estava falando pro Salviano. A gente acabou tocando no ponto do racismo, mas isso aí seria um tema para outra discussão. Porque a gente está tentando entender, assim, as nuances de uma sociedade doente, saca? Rodolfo Ramalho é o maior filósofo de uma cidade aqui da Paraíba chamada Sapé. Ele está fazendo um elogio aqui. Eu gostaria que meu filho lesse um livro. Pois é, tornar a dizer para você, meu camarada, coloca para ele alguma coisa que seja do universo dele, do interesse dele. Gostei muito de poder interagir com vocês. Nós também gostamos muito, Ioneide. Você participou bastante aqui, dando aí seus feedbacks. Abraço fraterno. Ela é de Recife? Exatamente. Ela conhece já o canal do Salviano? Espero que sim. Olha, Giovana, existe uma salvação para essa ausência de sensibilidade no final da peste? E aí, Salviano, você acha que existe? Spoiler? Não, se a gente falar, a obra tem que ser aberta. Aí, Giovana, deixa de coisa. Eu conheço Giovana. Conhece Giovana? Salviano, me empresta teu livro. A menina tá dizendo aqui. Não. Me empresta teu livro. Não, Alice, não. Galera, tá aberto para interação. Olha, minutos finais da transmissão para interação. Live, peraí. O quanto... Salviano, tenta ler aí, que tá passando rápido demais na minha tela aqui. Tenta ler algum aí. Essa descentralização dos 1% da sociedade empaqueta os outros 99%, fazendo um paralelo com o livro. Veja só, essa dessensibilização, na verdade, é muito mais parte de uma atitude de vida. Então, não vai se importar com aquelas criaturas que não são vistas como importantes, a não ser para garantir a própria manutenção da sua forma de vida. Não há outra solução, senão a negação de qualquer tipo de conciliação.
o que isso saindo do âmbito do livro, não vou dar spoiler, não tem relação com o livro, mas trazendo à tona esse questionamento dela, reivindicar conciliação com formas de vida que buscam a destruição de outras ou a sobrevivência a partir da extinção de outras, não é algo que talvez seja interessante a gente manter, porque a gente chegou onde nós chegamos dessa forma exatamente por fazer esse tipo de conciliação. Daí o porquê que é difícil as pessoas aceitarem a reflexão filosófica, porque ela perturba, porque ela traz essas inquietações. Eu faço filosofia, Krauss faz filosofia, porque a gente é inquieto, porque a gente não consegue aceitar de maneira tranquila o mundo como ele é apresentado para nós. Ó, quem estão morrendo nessa década? É a população trabalhadora. Temas de redação, posso trazer esse livro. E aí, Krauss, responde essa? Quais os temas de redação? Tema de redação para esse livro, qualquer coisa relacionada a sistema de saúde, saúde pública, eu acredito que cabe pra caramba. Cabe também a questão de qualquer coisa relacionada que você vai argumentar, colocando o papel do Estado, porque no livro mostra o descaso do Estado no primeiro momento, e depois a tentativa de gerenciar uma crise que já se alastrou. Dá para falar também sobre empatia, intolerância, tolerância. Dá para falar sobre muita coisa. Vai lendo aí, porque você tá de óculos e eu tô sem óculos, aí eu tô perdido aqui nas interações da galera. Cadê quem são os ratos que estão morrendo Entre nós? É. Cara, é como a gente falou, os ratos eles simbolizam um primeiro momento, uma primeira etapa de alerta, né? De desenvolvimento, digamos assim, da doença. Então nós podemos dizer que os ratos são, digamos assim, a parte mais frágil, a parte mais vulnerável da sociedade. E poderiam representar isso. Tem uma outra coisa que é interessante, é importante considerar, que não são os ratos que morrem no livro inteiro. Começa com a morte dos ratos, depois vai morrendo gente, vai morrendo gente e tal. Então, cabe pensar, dentro dessa perspectiva, qual é a gente reordenar a nossa vida. As reflexões sobre a vida e a morte, principalmente sobre a morte, a gente não é preparado para o morrer. Então, o livro, ele dá a potencialidade da gente pensar a vida, no sentido de que, diante dessa pandemia, para que eu vou viver? É uma questão sobre finalidade. Não é um porquê eu vivo, porque isso traz para a gente reflexões metafísicas, que não dão conta da existência. Mas para que eu vou viver? Então, que vida eu quero levar a partir de agora? Eu quero viver nesta sociedade e, mais ainda, parar de criar, de vivenciar simulacros. Então, ao invés de fazer o simulacro do esporte, vá praticar esportes. Em vez de fazer o simulacro da revolta, instrumentalize a revolta, se organize, procure pessoas para fazer uma efetiva transformação social. Então, esse é um projeto que o livro ele pode mostrar para você e fazer uma reflexão sobre esse absurdo. E o que você está falando tem tudo a ver com a obra, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo aí no cenário de pandemia, porque, assim, muita gente resumiu, Salviano, a existência a um cargo. Muita gente resumiu o sentido da vida, se é que ela precisa de um sentido, né? Na visão dos existencialistas há muitas controvérsias, mas muita gente resumiu a executar aquela função rotineira diária. Cara, eu falo por mim, se meu papel de educador, se o meu papel de professor, se o meu papel de filósofo se resumisse a um cargo que eu ocupo numa empresa, cara, sinceramente, eu vejo isso como uma forma muito limitada de ser professor, de ser educador e de se fazer filosofia. Claro que isso faz parte. Nós estamos num sistema que criou regras que viabilizam uma sobrevivência do ponto de vista capitalista. Mas quem é artista, quem é médico, quem é atleta, quem é poeta, quem é educador, cara, isso vai além de um cargo. Então, a obra, ela suscita muitas reflexões. E aí a gente já chegou no final, Salviano. Eu quero agradecer a você, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Essa 1 hora de live voou. Ela simplesmente voou. E assim, eu quero encorajar vocês, eu quero motivar vocês a conhecer o canal do Salviano Feitosa e conhecer o perfil do Salviano. E a gente vai ter a oportunidade de fazer outros papos. Já está aparecendo a contagem regressiva aqui, já está com 15 segundos. Salviano, um grande abraço, a gente se fala.
Pessoal, a live tá salva aí Acabou. e a gente troca ideia. Essa foi a primeira de muitas. Um grande abraço, boa noite para todo mundo. Falou, Salviano. Fechou. Valeu.